Roma Antiga, Expansão, Cultura e Influência, Aula 2, Parte 2.
Bom, pessoal, a gente vai continuar então. Só que antes de continuar, eu queria conversar um minutinho com vocês. A diretora passou na sala conversando com vocês? Passou. Passou? Falou do problema das faltas, né? Das atividades. Falou? Sim. Isso. Eu queria avisá-los que eu já postei as atividades dos capítulos anteriores para vocês. Eu deixei um tempo um pouco mais curto, porque eu deixei só as atividades da hora de estudos e do livro de atividades. Só as questões objetivas. No meio delas tem uma ou duas questões dissertativas só, mas é pouquíssimas. E é para a próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira é feriado, nós não teremos aula, mas a tarefa vale até lá, tá? Então vocês têm até a próxima segunda-feira para fazer. Porque nós vamos nos encontrar só daí no dia 14, na outra segunda-feira. E eu quero ver se a gente consegue, na outra segunda-feira, começar e terminar os povos bárbaros, para a gente poder, então, começar a apostila nova, para a gente não ficar muito atrasado, tá bom? Vamos ver se a gente faz um esforcinho para a gente conseguir terminar, tá? E vamos fazer as atividades, pessoal. Tá bem baixo o número de atividades realizadas lá. Já está com o prazo expirado, mas façam as atividades que eu ainda vou considerar, tá? Não deixem de fazer, por favor. Vamos subir a tela então. Depois eu confirmo as frequências antes de acabar a aula. Bom, então a gente tem um período da história romana dentro do que a gente está estudando, do período de Pax Romana, a paz romana. Essa paz romana, ela vai tendo uma gradual abandono da mão de obra escrava e a aproximação dos povos bárbaros. Vocês vão ver que em todo o decorrer dos textos e no próximo capítulo que a gente vai trabalhar, os povos bárbaros vão estar sempre entre aspas, tá? Por que povos bárbaros entre aspas? Porque os bárbaros foram considerados povos com essa conotação, né, de bárbaros do ponto de vista dos romanos. Quem era bárbaro para os romanos? Bárbaro era todo aquele que estava fora das cercanias romanas, né, fora do território romano, que não falava o latim e que não tinha a cultura romana no seu cotidiano. Então, não é romano, não está dentro das terras romanas, não fala o latim, não tem a mesma cultura romana, é bárbaro. Era uma forma preconceituosa de se referir às pessoas estrangeiras, né? É um etnocentrismo que os povos romanos praticavam em relação aos não romanos. Todos que não fossem romanos eram considerados bárbaros. Isso é um termo pejorativo muito grande que os romanos acabaram criando durante o seu império. Os processos relacionados com o avanço da religião cristã também vão acabar influenciando esse período. Relações percebidas nas medidas adotadas pelo imperador Constantino, a gente vai perceber essa mudança. A sua conversão ao cristianismo em 312. Até 312, o Império Romano tinha a perseguição em relação aos cristãos, né? A gente já viu na aula passada, aquela preocupação em perseguir os romanos, os cristãos, né? A transferência da sede do governo romano para Bizâncio no ano 30, batizada de Constantinopla em homenagem ao Constantino, ela vai mudar totalmente a forma de pensar em relação a,
aos cristãos e até mesmo depois aos povos bárbaros. O interesse do Constantino era construir Bizâncio para perpetuar o seu nome, e acabou conseguindo, né? Porque Bizâncio foi se transformando em Constantinopla e hoje é Istambul, a capital da Turquia. Outros motivos: a ameaça dos bárbaros vindo da Ásia, que Bizâncio reunia condições para a resistência. O que tinha Bizâncio de tão importante assim para a resistência? Uma muralha de 3 lados, uma muralha que cercava a cidade, né, uma fortaleza, e 3 lados da cidade era cercada, banhada por água. O mar Mediterrâneo, o mar de Mármara e o estreito de Bósforo. Então, eles estavam muito bem cercados de qualquer invasão bárbara nesse período. Além de ser acessível às atividades comerciais, por ser um entreposto entre Oriente e Ocidente, a gente não pode esquecer que grande parte das mercadorias vinda do Oriente Médio passava por Constantinopla, por Bizâncio na época, era um entreposto comercial extremamente importante. A riqueza de Constantinopla foi insuficiente para manter o Império forte e unificado. Por quê? Porque o Império Romano se tornou tão imenso, tão grande, que era difícil de manter a unidade política administrativa governada e resguardada pelos soldados romanos. No fim do século IV, 2 impérios romanos surgiram, o do Ocidente e do Oriente. A divisão do império ocorreu após a morte do imperador Teodósio, de 346 a 395, quando um de seus filhos assumiu o comando de uma parte do império. E aí nós vamos ter o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. A gente tem um mapa para mostrar isso. Está aqui o mapinha. Né? O Império Romano do Ocidente, nesse marrom mais claro, a capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, esse mapa marrom escuro, com a capital em Constantinopla, aqui nesse estreito que divide a Europa hoje com a Ásia, tá? É bem aqui nesse estreito. Aqui hoje é a cidade de Istambul, né, a capital da Turquia. A Turquia é o único país que tem uma parte do seu território na Europa e uma parte do território na Ásia, tá? A divisão do Império Romano realçou as diferenças entre o Ocidente e o Oriente. A porção ocidental sofria com a decadência das grandes cidades, incluindo Roma, que entrava em decadência. Assédio constante dos povos romanos, aliás, dos povos bárbaros, que faziam as investidas, né? Tentavam a todo custo invadir e tomar posse das terras romanas. Parte oriental prosperava economicamente e se fortalecia militarmente. Por quê? Porque o governo foi transferido para lá e era uma parte mais rica por conta dos entrepostos comerciais. No século V, houve a deposição do último imperador romano, o Império do Ocidente deixou de existir. Foi tomado definitivamente pelos bárbaros. Constantinopla, a sede do Império Romano do Oriente, durou mais quase um milênio, vai até 1453, antes de ser tomada pelos bárbaros, pelos turcos otomanos. E aí encerra a Idade Antiga e começa a Idade Medieval. Em quase 1000 anos, as características do Império Oriental sofreram muitas mudanças, passando a ser conhecida como Império Bizantino. Então, muitas mudanças vão ocorrer, mas o Império Romano se mantém, mesmo assim, com características já mudando, e o Império Bizantino ganhando força nesse período. A religião. Os romanos eram bem tolerantes com os povos conquistados.
Isso acontecia também, de certa forma, com os gregos, né? Que conquistavam os povos e acabavam permitindo que eles continuassem crendo nas suas crenças sem ter muita interferência. Os romanos eram tão tolerantes, apenas cobravam impostos. E se eles pagassem os impostos, não havia censura ou perseguições aos seus cultos. A tal situação não se deu também com os judeus, povo que habitava o Oriente Médio, província romana da Judéia, que nunca aceitou venerar os deuses romanos. Até aí tudo bem. Os judeus também gozavam dessa prerrogativa de poder fazer os seus cultos sem serem perseguidos pelos romanos. Até que aparece um personagem extremamente importante na vida do cristão, que vai mudar toda essa história. Vamos lá. Alguns grupos judeus eram mais radicais em sua fé e, por vezes, entraram em conflitos com o exército romano. Mas, de maneira geral, os judeus que viviam dentro das fronteiras romanas desfrutavam de liberdade concebida por Roma. Aí vem a intolerância. A intolerância com os cristãos. Seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, que era judeu, aqui vem o problema, né? Por quê? Motivos. Os romanos condenaram os judeus, Jesus, com a alegação de que ele dizia ser rei dos judeus. Pena máxima era a morte na cruz. Então aqui começa a perseguição aos judeus de Roma. Após a crucificação, os seguidores de Jesus continuaram difundindo suas ideias e pregações acreditando que ele era o Messias, que havia trazido uma boa nova de que haveria felicidade eterna. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal? Por favor, dá uma olhadinha. Inicialmente, os seguidores eram de maioria pobres e humildes, que viviam nas pregações dos apóstolos, discípulos de Jesus, que espalhavam a palavra de Deus. A redenção, isto é, o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Então, os judeus tinham essa prerrogativa de poder fazer os seus cultos sem interferência nenhuma do governo romano, desde que eles pagassem os seus impostos e faziam da forma correta e não tinham problema algum. Mas quando Jesus Cristo começou as suas pregações e se auto-intitulava Rei dos Judeus, houve uma irritação aqui dos governantes romanos pela titulação de Rei dos Judeus. Então começa a perseguição aos judeus e ele vai ser condenado à morte na cruz. Né? Toda a historinha a gente já conhece muito bem, principalmente para quem é cristão, segue alguma religião evangélica e conhece essa história. Primeiros tempos após a morte de Jesus Cristo, o cristianismo desfrutava de certa liberdade. Era confundido com o judaísmo, então não tinha perseguição. Pouco tempo depois, passaram a ser perseguidos. As reuniões secretas tratavam os adeptos de irmãos, praticavam liturgias como o batismo e a comunhão, eram vistos como repugnantes pelo Império Romano. Despistou eu aí, dona Zarenta. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Desliga, por favor. Deixa eu voltar aqui. Mas que lixo, cara. Nossa, matei ainda, bosta. Ô, pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Dá para fazer o favor de desligar?
Então, as reuniões secretas e o fato de tratar os adeptos de irmãos e praticar liturgias como o batismo e a comunhão eram vistos como repugnantes pelo Império Romano. Os cristãos recusavam-se a praticar as festividades religiosas e de sacrificar sacrifícios oferecidos aos deuses romanos, e negavam a servir o exército e acreditavam que o fim do mundo estava próximo. Então, essas práticas dos judeus que acreditavam aqui em Jesus Cristo, eram seguidores de Jesus Cristo, passaram a ser perseguidos pelos romanos. Aí nós vamos ter Nero, né, o imperador Nero, que vai fazer certas atrocidades em relação aos judeus, aos cristãos. Como no fim do século II, Roma precisava empregar todos os seus esforços para manter a unidade do império, o cristianismo apresentava-se como uma ameaça concreta. O fato de os cristãos negar-se a servir o exército adquiriu conotações muito mais política que religiosa, pois colocava em perigo a unidade política e territorial do Império Romano. Na verdade, a grande perseguição aqui não era nem pelo fato da religião cristã em si, mas pelo fato de eles não servirem um exército e, por esse motivo, enfraquecer o exército romano, que precisava de maior contingente para conter os invasores, né, dos povos bárbaros. A preocupação do imperador romano era justamente conter a invasão bárbara. Para que isso fosse contido, foi emitidos certificados aos cristãos que oferecessem sacrifícios aos deuses romanos diante de um magistrado. Era uma forma de fazer um censo, né, para dizer quem era cristão e quem não era cristão. Forma de identificar os cristãos. Essa cidadania romana foi vedada aos cristãos, não podendo participar de cargos públicos. Igrejas, livros sagrados relacionados às práticas religiosas do cristianismo foram destruídos. Até o início do século IV, a ordem era exterminar o cristianismo para assegurar a unidade do império. Só que isso não vai prevalecer porque o imperador romano vai se declinar para o cristianismo. Então nós vamos ter o primeiro edito. Né? O edito é uma lei editada pelo Império. Então nós temos o edito de tolerância do ano 311, que possibilitou a volta dos cristãos aos seus rituais e a professar as suas crenças livremente. Detalhe, não poderia ser esquecido, além de permitir a prática religiosa, o mesmo documento exigia que os cristãos rogassem a Deus pelo bem-estar de todos os romanos e do próprio imperador. Interessante, né, que os romanos criticavam os cristãos, mas nesse ponto aqui criticam, fazem uma abertura para a crença e ainda pedem para que eles orem a Deus em favor do governo e do próprio imperador. Né? Então, eles temiam ficar de fora aí de uma proteção divina. Depois vem o Edito de Milão, de 313, que praticamente afastou o Estado dos assuntos políticos. Né? Tirou o Estado, deixou o laico. No Edito de Milão, elaborado a pedido do imperador Constantino, pregava a liberdade religiosa, pois não deve negar a nenhum homem a permissão para aderir aos ritos cristãos ou de qualquer outra religião que lhe atraia. E depois nós vamos ter o contrário. A neutralidade se inclinou favorável ao cristianismo quando o imperador Constantino declarou-se cristão. Então, Constantino ele vai se declarar cristão, e o Teodósio, em 380, declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, aqui o cristianismo volta agora como religião oficial do Império Romano. Então, aqui a gente não tem mais um império laico, né? O império ele tem um papel religioso. Proibiu os ritos pagãos, abandonou o calendário com base em festas pagãs e decretou por lei que outros deuses não existiam. Aquele panteão de deuses que eles copiaram lá dos gregos deixou de existir
a partir do Teodósio em 380 d.C. Os romanos, durante a sua história, passaram de tolerantes, politeístas, a monoteístas, não permitindo outras práticas políticas, aliás, outras práticas religiosas. Convencionou-se atribuir as mudanças religiosas dos últimos séculos do período imperial às esperanças de que, unidos em uma única fé, o próprio império sobrevivesse. O Império Romano sucumbiu em meados do século IV, quando os bárbaros destronaram o último imperador romano. Isso lá no Ocidente, porque no Oriente ele vai até 1453. O cristianismo continuou existindo, expandiu-se pela Europa e conquistou novos seguidores, inaugurando uma nova era e tornando-se uma das mais poderosas instituições do século seguinte. Nós vamos ter, por exemplo, nós vamos estudar o feudalismo, a grande senhora feudal. A grande senhora feudal do feudalismo é justamente a igreja, no caso, a Igreja Católica. A gente vai estudar isso ainda nos próximos capítulos. Aí a gente tem um exercício para vocês fazerem e a influência romana nos dias atuais. A sociedade ocidental sofreu a influência dos antigos romanos. Aonde que a gente vai encontrar a influência dos antigos romanos? O uso do latim em várias áreas do conhecimento, documentos históricos, jurídicos e das ciências da natureza. A gente sabe que a classificação de novas espécies, quando se descobre uma nova espécie, ela é batizada em latim, Projetos arquitetônicos como aquedutos e anfiteatros tiveram origem com os romanos. Escultura imitaram os gregos, possibilitando que se conhecesse um pouco da arte greco-romana na antiguidade. Poucas estátuas que sobreviveram aos séculos. Os romanos pilharam, roubaram as estatuetas da Grécia e trouxeram para Roma, e depois a gente tem elas até hoje nos museus, graças a essa pilhagem dos romanos. Aqui a gente tem o aqueduto e as ruínas do Teatro Romano em Valterra, na Itália, um aqueduto dos Pegões em Tomac, em Portugal. Os aquedutos levavam água a grandes distâncias. A arquitetura romana, com seus aquedutos e anfiteatros, sobreviveu ao tempo e influenciou várias construções contemporâneas. As linhas clássicas dos antigos prédios romanos ainda servem de inspirações para aquedutos em todo o mundo. A forma de transportar água por queda d'água de longas distâncias até os centros urbanos são experiências bem-sucedidas dos romanos. E os anfiteatros também, características dos romanos. Um dos mais importantes aspectos da cultura da Roma antiga, incorporado pela sociedade ocidental, é o direito. O direito da monarquia romana era consuetudinário, ou seja, baseado em costumes e controlado pelos patrícios. Durante a República, a regra e as tradições eram sistematizadas e organizadas de forma escrita, como a Lei das 12 Tábuas. Com o tempo, legislações foram criadas para atender às demandas do Império, envolvendo todas as demandas cotidianas, como o casamento, as heranças, a propriedade privada e as questões tributárias. Então, eles criaram um código de leis, onde tudo que era do cotidiano das pessoas, do dia a dia, estava ali nesse código de leis. Essa lei das 12 tábuas tinha as 12 principais leis do dia a dia da população romana. Tá? A aproximação dos povos bárbaros trouxe costumes jurídicos e transformou esses costumes. Com o fim do Império Romano do Ocidente, o direito romano não só desapareceu graças às escolas da porção oriental. Então, elas foram mantidas porque nessas escolas foi mantido o ensinamento do direito romano.
Obras clássicas e tradições jurídicas foram preservadas pelos imperadores bizantinos, fazendo o direito romano com seus princípios e regras sobreviverem ao tempo, sendo incorporadas por várias sociedades contemporâneas. E aqui a gente tem o mundo do trabalho, o restaurador de bens culturais. A profissão de restaurador de bens culturais é antiga, porém sua regulamentação no Brasil foi estabelecida somente com a aprovação de um projeto de lei pelo Senado Federal em 1º de outubro de 2008. A profissão está ligada à Escola Superior de Belas Artes e os cursos de engenharia e arquitetura, mas é importante salientar que é uma profissão independente, reconhecida e regulamentada. Atualmente, várias instituições de ensino superior no Brasil oferecem cursos ligados a essa profissão. O campo de atuação e as oportunidades de trabalho vem crescendo no país e são bastante numerosas e variadas no exterior. Então, restaurador de bens culturais está em alta a profissão. Daí vocês têm uma pesquisa sobre as simbologias usadas no direito, para depois responder essa questão de somatória. E aqui a gente tem o mapa mental. Eu esqueci de colocar aquela página do ícone do mapa mental, mas a partir dessa tela é o mapa mental com o resumo do conteúdo todo. Tá? Tem todas as partes aqui, organização política, denúncia do Cícero, denuncia Catilina, uma expansão romana, a cultura romana, a crise da República, a religião, as influências romanas, o Império Romano e as atividades que eu vou postar para vocês ainda essa semana. Páginas 52 e 54 e atividades do livro de atividades, página 25 e 29. Ok? Vamos lá. Estão com falta Bruno Bacone, Elias. Tá aí o Elias? Não, né? Elias tá aí. Tá aí, Elias? Elias está aparecendo na tela, mas está online? Caroline, Lucas, Maria Clara Lerry, Rafael Cirino, Bom, pessoal, deu para entender o conteúdo? Sim. Então, a gente terminou o capítulo 9, né? E agora fica só o capítulo 10 sobre os bárbaros
para a gente, depois do feriado. Tá? Na próxima segunda-feira é feriado, aí a gente não tem aula. Eu preparo a aula para vocês, já deixo pronto. E depois do feriado a gente faz um esforcinho para a gente tentar terminar. Deixa eu ver se é muito longo. Acho que não é muito longo, não. Ah, não é. A gente consegue começar e terminar na mesma aula. Daí a gente já conclui essa apostila 2 e a gente já passa para 3. Tá certo? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Então, eu vou encerrar aqui e a gente se vê na próxima aula, dia 14, tá bom? Tá bom, professor. Tchau, professor. Até Até semana. Tá, tchau, até a professor. próxima aula. Tchau. Tchau, façam as atividades. Espero vocês no próxima aula, dia 14, tá? Um grande abraço. Tá bom. Tudo de bom. Até lá. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, professor. Um abraço. Tchau. Tchau.